Vamos ver se compartilhou. Compartilhou. Deixa eu abrir a tela da Lívia. Boa tarde, pessoal. Hoje é 17 de agosto de 2023. É 17h07, um número cabalístico. Que não significa... Sabe o que quer dizer 17 do 7? Nada. Nada. E aí, hoje estamos aqui retomando o nosso segundo semestre dos estudos fantásticos dos anormais. É uma satisfação ter vocês aqui, compondo esse coletivo. A gente tem até dezembro para fazer todo o desenho desse livro, desse curso, desse livro, enfim, fantástico, do Foucault, na interface entre o Vigiar e Punir, que foi meio contemporâneo da escritura do Vigiar e Punir. E hoje a gente vai ter a facilitação da Lívia. Antes eu tenho que dar um informe para vocês. Eu vou fazer uma cirurgia no sábado, tá? E eu vou entrar de licença médica. E algumas semanas eu vou estar ausente, tá? Tá bom. Eu vou sentir a falta de vocês. Obviamente tem um momento inicial que eu vou ficar de molho, mas mesmo de licença médica, como a questão é abrir a cana, na medida que eu tiver com condições, eu vou voltar, tá bom? Mas isso demanda do nosso coletivo essa consciência e solidariedade de vocês se articular entre vocês para a gente dar continuidade para esse trabalho coletivo, né? Um trabalho... Eu sou um facilitador, mas tem outros facilitadores. Todo mundo aqui é facilitador de todo mundo, tá? Enfim. Com certeza, eu acho que nas próximas 2 semanas eu não vou estar. Mas na primeira semana eu sei que eu não vou estar. Mas, como é online, com certeza eu vou me organizar para retornar às minhas atividades a partir do Encontro de Estudos Humanistas, tá bom? Tá bom. E queria agradecer a solidariedade de todo mundo, com especial destaque ao Guilherme, ao Valentim, o Luke, que também está fazendo parte da organização, né? Que vão protagonizar a facilitação, e de cada um, né? Nesse momento a gente está precisando de mais cuidado, é muito bom estar com vocês, tá? É bom saber que eu vou poder contar com a solidariedade de vocês, tá bom? Tá bom, e hoje, até por causa disso, eu vou sair às 17h50, que eu tenho um acompanhamento de saúde, tá bom? Às 18h30, então, até eu chegar no lugar, eu saio hoje às 17h50, tá? Tá bom. Abração, gente. Vou dar um abraço, assim, grandioso, assim. E com vocês, a facilitação magistral da Lívia. Que ideia, mas obrigada. Então, deixa eu ver se meu fone está certinho aqui, tá? Hoje eu vou falar da aula Citipoldi aqui, né, de janeiro, tá lá no nosso quadro, e eu vou começar explicando o monstro moral. Eu vou seguir a ordem do texto, e eu tentei esquematizar aqui para facilitar para vocês. Então, ele começa... Desculpa, agora melhorei minha voz. Ele começa fazendo uma diferenciação entre 2 períodos, né? Os séculos ali, né? 17, 18 e o século 19. No primeiro, ele fala de um indivíduo monstruoso que era referido a uma criminalidade possível. Então, tipo assim, o monstro, ele podia praticar um crime, ele podia ser um criminoso. Depois do século 19, aí essa relação inverte, né? Aí passa a suspeitar-se que não era mais um monstro que poderia ser um criminoso, era o criminoso que poderia ser um monstro. Parece confuso nesse início, mas eu vou explicar, assim, passo a passo como que isso se deu. Então, ele faz essa pergunta no texto: como que aconteceu essa transformação? Como é que eu pus aqui? Como podemos ver, né, tem ali um caráter criminoso na monstruosidade, mas não tem a reciprocidade a princípio, né, que seria o caráter monstruoso na criminalidade. Até confuso no início aí, mas... E isso aconteceu porque eles aceitavam uma ideia, né, de uma punição por uma... Como é que fala?
punição de uma monstruosidade involuntária, né? A pessoa era monstruosa sem querer, vou pôr assim, perpetrada, né, por uma aberração da natureza, né? O crime não era como se fosse assim, igual a gente vê hoje, uma natureza turva, que não é preto ou branco, né? Não tem tons de cinza, vamos pôr assim para ficar mais atual. O Foucault, então, ele explica que esse modo, né, de ver, ele chama de economia do poder de punição. Ele acontecia por causa dessa economia do poder de punição. E ele vai explicar como que era a economia do poder de punição no primeiro momento, né, que eu coloquei lá, dos séculos 17 e 18, e como que ela ficou depois. Então, eu resumi aqui primeiro as características, depois eu vou falar delas. Primeiro, nessa primeira economia do poder de punição, qualquer crime ele era contra o soberano, tinha um desequilíbrio na punição, a punição era sem medida, então havia um excesso de poder, né, que ele recaía sobre as atrocidades do crime, né, para mostrar que ele era maior do que o poder do crime, né. Uma representação do crime na punição, então, determinado crime aconteceu, sempre tinha, assim, alguma menção a esse crime na maneira que a pessoa era punida, o terror. Então, assim, essa punição era da ordem de uma coisa escandalosa, era, assim, uma coisa rara, né? Eu vou explicar tudo isso, tá? E a comunicação atroz. O que isso quer dizer? De maneira que quem visse aquela punição ia ficar intimidado, né? A praticar um crime contra o soberano. Então, o crime, né, como eu estava falando, a primeira característica, ele não era um dano voluntariamente causado a alguém. Tipo assim, vou assaltar, eu assalto uma pessoa. Não era assim, né? E nem era também uma lesão aos interesses da sociedade. Ele era uma ação que atingia diretamente a pessoa do soberano, a força, a vontade do soberano, né? Por causa disso, a punição desse crime não podia ser simplesmente reparar o dano, por exemplo, eu furtei uma coisa de alguém, eu vou devolver. E nem podia ser reivindicar os direitos e interesses que a sociedade tinha, né? Porque não era assim que ele era visto. Então, a punição ela era uma vingança desse soberano, que ele fazia valer, né? Ele tentava recuperar a força dele. E o que acontece, né? Ele estava ostentar essa força. Então, havia uma maneira de punir, até meio ritualística, né? Mostrando esse desequilíbrio, esse excesso. Não havia, como há hoje, uma medida que tenta igualar o crime e o castigo, né? Tipo assim, a pessoa que matou, ela deve ter uma pena mais ou menos X, que equivaleria, né? Lógico que eu estou falando tudo hipoteticamente, que a gente sabe que não é bem assim, mas assim, que equivaleria ao ato dessa pessoa. Um ato menos grave, né? Seria uma pena menos grave. Então, não tinha isso não, né? Era desequilibrado mesmo, não tinha medida nenhuma que proporcionasse, assim, fizesse uma proporção, na verdade, entre o crime e o castigo. Então, eles infligiam, assim, suplícios aterrorizantes, né? Tudo para fazer prevalecer o poder do soberano sobre o crime. Então, por pior que fosse o crime, o poder do soberano sempre tinha de ser pior ainda, né? Tinha de ser ainda maior que o crime, de maneira que esse poder, essas atrocidades absorvessem o crime, tipo assim, elas fizessem anular aquele crime. Então, esse terror inerente ao castigo, ele representava também, igual eu falei nas primeiras características, o crime de alguma maneira, né? Mostrando como que essa vingança do soberano era insuperável, que ninguém podia ter um poder maior e intimidar os outros crimes no futuro. Aí eu trouxe aqui 2 exemplos, né, para a gente entender mais ou menos a ilustração disso, apesar de serem exemplos horrorosos. O primeiro foi o Guilherme d'Orange, em 1584, né, ele cometeu um assassinato e ele ficou 18 dias no suplício por causa do que ele fez. No primeiro dia, eles enfiaram em praça pública, né, o braço com o qual ele assassinou a vítima, ele desferiu o golpe que matou a vítima, eles enfiaram esse braço dele num caldeirão de água fervente. No outro dia, né, no dia 2, eles cortaram esse braço dele, né, e ele teve que sair empurrando o braço com os pés de uma escada, né, desde cima da escada até embaixo. No terceiro dia, eu não vou contar todos os dias não, tá, gente, porque ninguém merece, mas no terceiro dia, ele foi atenazado, eu tive que pesquisar o que é isso, né, eles apertaram ele, assim,
Vocês já devem ter visto aqueles instrumentos de tortura que aperta a pessoa, né, de madeira, assim, mas não sei se tem só de madeira, acho que tem de ferro também. Então, ele foi atenazado pela frente, os mamilos apertados, a parte dianteira do braço, né, do braço que ele ficou. E no dia 4, ele foi atenazado por trás, as nádegas e o braço. Aí, nos dias seguintes, né, ele foi colocado naquela roda que, né, de tortura, no corpete de tortura, eles não davam água para ele ficava implorando por água e não recebia. Até que no 18º dia ele falou, pelo amor de Deus, me mata, né? Não estou aguentando mais. E aí, como eles acreditavam que a alma também sofria suplício, eles mataram ele. Um outro exemplo, que foi retirado da jurisprudência de Avignon, esses dois exemplos estão no texto, né? Avignon seriam os estados do Papa, vocês verem que a igreja também tinha um papel punitivo, né? Chamam Massola. O que era isso, né? Primeiro, eles matavam o confessor, a pessoa confessava, ela tinha de confessar, aí eles matavam esse confessor com um golpe na têmpora dele, eu não sei se já viram esses instrumentos, uma bola de ferro, né? Eles batiam isso na têmpora, aí o executor cortava a garganta desse confessor, de maneira que aquele sangue jorrava, era bem teatral mesmo, assim, né? Jorrava o sangue, aí a pessoa já morta, eles cortavam os tendões dos calcanhares, abriam a barriga, tirava coração, fígado, enfim, os órgãos da pessoa, iam pendurando esses órgãos em ganchos de ferro, dissecando os pedaços também dos próprios órgãos, né? E isso acontecia para todo mundo ver, né? Não era uma coisa assim, num porão, por exemplo, igual a gente imagina em tortura. Isso acontecia assim, para quem quisesse ver, exatamente para mostrar o poder e intimidar. Então, por esses exemplos que eu trouxe, a gente pode ver que os mecanismos de punição, eles eram fortíssimos, né? E eles acabavam absorvendo o crime, eles eram exibidos, né, de maneira ostensiva, e eles tentavam anular a tentativa, né, na cabeça deles de tirarem o poder soberano, né, nesses rituais de monstruosidade que eles faziam. E essa economia do poder de punição, eu vou sempre usar essa expressão para ser fidedigna, né, ao que Foucault escreve, ela não levanta a questão da natureza do criminoso, né? Ninguém discute lá como é que é esse criminoso e tal. Não, ele cometeu o crime, pronto, né? E aí o Foucault menciona no texto dele um texto que chamava Observation, mas, não vou falar esse francês todo aí, não vou gastar meu francês, de 1715, desse Bruno, né? Que ele fala que o juiz ele tinha de estudar o acusado, ele tinha de entrar no criminoso, transportar-se para o criminoso, né, na alma do criminoso, entender os costumes, o vigor corporal, a idade, o sexo, né, por exemplo, essa pessoa não tem vigor corporal para cometer o crime que estão falando que tem, né, vamos pôr assim, né, vocês imaginarem cada característica dessa daí. Mas isso não era feito para ele compreender o criminoso. Isso era feito, de acordo com essa economia punitiva, né, porque o intuito era que o juiz soubesse se o crime foi mesmo cometido, né, e para que ele pudesse interrogar esse criminoso, esse acusado, né, não era ainda criminoso, era acusado, e arrancar dele a verdade. Então, o intuito era esse. Até para os entre aspas aqui, porque está igualzinho no texto, é como um sujeito detentor da verdade que o criminoso deve ser investido pelo saber do juiz. Não como um criminoso, né, não como um acusado, como pessoa, enfim. E o que acontece? Só um minutinho aqui. O que acontece, né? Como que isso mudou, né, dentro do que ele vai contando no texto, da evolução temporal do texto, né, para o que a gente vê no segundo tópico que eu pus lá em cima, século XIX. Como que esse exercício de poder passou a incluir o criminoso, a natureza da pessoa que comete o crime, né? Como que foi demarcado? Essas perguntas que eu pus aqui, elas estão mais ou menos assim no texto também, tá? Eu estou fazendo elas assim para vocês, para provocar vocês a pensarem nisso também. Como que aconteceu essa demarcação entre os atos ilícitos e os atos lícitos, né? O que é lícito, o que é ilícito, e como que passou a ser dividida entre indivíduos considerados normais e indivíduos considerados anormais. Então, aí ele explica que no século XVIII, né, veio uma nova tecnologia científica e industrial. Também veio, né, uma teorização de novas formas políticas de governo, essa teoria foi esquematizada, implementada, né, e também se aperfeiçoaram os aparelhos estatais, né,
e as instituições também que esses aparelhos traziam. Como muitas delas a gente conhece até hoje. Então, foi elaborada agora a economia dos mecanismos do poder, né? Que é diferente daquela primeira. Aí eu pus aqui também as características, igual eu fiz na primeira, e vou exemplificando depois. Então, havia um conjunto de procedimentos e de análises que permitiram que fosse aumentado o poder, né, os efeitos do poder. Como que isso aconteceu? Tornando o poder inevitável, né? Eles passaram a separar o princípio da boa vontade do soberano desse poder. Então, agora o poder ele era para todo mundo. Ele passa a ser uma lei que é fatal, necessária, que vai recair sobre todo mundo e que pesa igualmente sobre todas as pessoas. É teoria, tá, gente? A gente sabe que até hoje não é assim também. Diminuiu o custo do exercício do poder, porque já que ele era uma lei, né, aplicava todo, ele era mais barato do que se decidir cada um caso. E também as despesas eram menores, porque isso diminuía, como é que eu falo? As possibilidades de resistência, né? Porque as pessoas ficavam descontentes com esse poder monárquico, né? Porque ele causava ilegalidade, desobediência, né? Não era aplicado igual para todo mundo. Então, essa redução também de resistência barateou a economia dos mecanismos de poder. E ele passou a integrar o que a gente chama de mecanismos de produção. Aí eu coloquei aqui do lado para vocês verem direitinho o que seria, né? Ele pode ser acompanhado ao longo do desenvolvimento, ele tem um controle, né? E ele aumenta a produção, aumenta o número de pessoas punidas. Resumindo, né? Antes, o poder era exercido de uma maneira ritualística, né? Com aquela confusão toda que eu descrevi, aquele teatro todo, e era descontínuo. E depois, agora, né, com essa nova economia de poder, ele passa a ser exercido de maneira contínua e através de mecanismos permanentes, perenes, né, de vigilância e controle. Antes também, o objeto eram pontuais, né, eram os indivíduos e grupos arbitrariamente definidos, né, era o soberano que definia quem que era punido, quem que ameaçou o poder dele, e depois esses mecanismos passaram a ser exercidos sem lacuna, né, eles eram iguais para todo o corpo social. Aí o Foucault traz, ele explica para a gente, que a Revolução Francesa, ela não foi só a nova classe que surgiu conquistando o aparelho de Estado, né, que antes era constituído só pela monarquia. Ele também inventou outra tecnologia do poder, cujas peças essenciais são as disciplinas. E aí eu trouxe aqui também, né, no fim do século XVIII, o poder de punir, ele era apoiado numa rede de vigilância tão densa que o crime não tinha não tinha escapatória, né? A pessoa cometeu o crime, ela era punida, porque era muito vigiado aqui. Então, essa tecnologia, ela passa a ligar o crime à punição. A cada crime vai ter uma pena que vai ser aplicada de forma pública e em função de demonstrações acessíveis a todos. Isso seria tipo o julgamento público, sabe? Vou falar assim, também as penas aplicadas publicamente e tal, mas era diferente do que era antes, né? Não era aquele ritual todo e também não era só para quem o soberano escolhesse. A punição passa a ser exercida sem desequilíbrio ou excesso, passa a existir uma medida de punição, né? Então, para isso acontecer, claro, né? Eles tinham de achar qual que seria essa unidade de medida para usar entre o crime e o castigo, para ajustar essa punição de maneira que ela fosse justa, né? Fosse suficiente para punir o crime, sem ter que recomeçar um crime, sem ter que fazer um crime pior ainda. E essa unidade de medida passou a ser o que Foucault chamou de interesse ou razão do crime, né? Que seria o princípio do seu aparecimento, da sua repetição, da sua imitação pelos outros e da sua maior frequência. É um elemento comum que existia entre o crime e punição. Eu vou explicar isso melhor ainda, né? Por enquanto, eu vou deixar as palavras do Foucault, assim, para vocês pensarem também. Esse novo princípio do poder de punir, né, o interesse e razão do crime, né, de acordo com Foucault, ele vai substituir o princípio da autoridade, da atrocidade, quer dizer. Então, assim, a gente já vê que é uma evolução, não deixa de ser uma evolução, né? E aí, o que acontece? As questões, elas deixam de ser as circunstâncias do crime, ou a intenção do criminoso, mas passam a ser os jogos de interesse
que podem tornar criminoso aquela pessoa que agora é acusada de cometer um crime. Isso é muito sério, isso, né? Porque isso acontece até hoje, né? Existe um jogo de interesse que determina o que é crime, qual que seria a razão do crime, né? E o que torna uma pessoa criminosa. Então, passa a haver uma inteligibilidade natural da conduta criminosa. Eu usei também uma expressão do texto, né, para ser fiel ao que ele diz. E aí eu trouxe os questionamentos que ele traz para seguir a evolução, né? Se é verdade que o crime deve ser analisado para ser punido como conduta que tem inteligibilidade natural, qual que seria, então, a natureza do interesse que faz com que o indivíduo chegue ao ponto de violar o interesse de todo mundo, né, das outras pessoas, e arriscar-se a ser punido? Né? Então, tipo assim, se ele sabe já que vai ter lá, a inteligibilidade que ele quer dizer é isso, né, que tem lá já o crime expresso, né, e que se ele cometer aquilo ele vai ser punido, então o que faz uma pessoa chegar ao ponto de cometer esse crime se ela sabe que ela vai ser punida, né? Não seria um interesse tão forte e violento que ele nem chega a calcular as consequências, né? E que é capaz de chegar, e nem é capaz também de enxergar além daquele interesse? Então, assim, a pessoa não tem um interesse tão extremo que ela fica cega a isso, né? As consequências do que ela vai fazer e não consegue enxergar além desse interesse? Não seria um interesse irregular, desviante, fora dos conformes da natureza de todos os outros interesses? Então, são esses questionamentos que ele faz para a gente seguir. Foucault, então, ele lembra do contrato primitivo que é firmado entre os cidadãos. A gente chama muito esse contrato de contrato social também, né? Assim, a natureza do interesse que a gente tem, ela liga-se ao interesse das outras pessoas, né? E a gente renuncia uma parcela da nossa liberdade, do nosso interesse, né? Para poder viver em sociedade. Né? É uma afirmação solitária. Né? Ele põe aqui solitário, não lembro se é solitário ou solitário, mas enfim. Tipo assim, eu abro mão do meu interesse, de alguns interesses da minha liberdade, para viver em sociedade. Se alguém quiser, pode me interromper, tá? Aceitando, então, os interesses coletivos. Então, o que acontece? Quando o criminoso ele faz valer o seu interesse egoísta, né? Ele, como é que eu falo? Ele rompe com essa legislação fundada no contrato, né? Ele vai no sentido oposto da natureza. Ele é contrário à natureza da maioria, né? E esse indivíduo é considerado como se fosse um indivíduo arcaico. E aí ele fala que esse indivíduo será, então, o monstro? Ele se questiona, né? Então, será que esse indivíduo que vai contra um contrato social que todo mundo aceita, ele seria um monstro? Aí, nesse cenário, pela primeira vez, surge a questão da natureza eventualmente patológica, né? Como se fosse uma aberração, uma desordem do espírito, até mesmo do corpo, do criminoso e da criminalidade em si. Ele é diferente do que a gente via na Idade Média, do direito romano, e ele até fala do Montesquieu também, porque essas três citações dele aqui, essas épocas e o Montesquieu, advogavam a ideia de um criminoso e da frequência do crime, né, como se fosse uma doença do corpo social, né, e não uma doença do próprio criminoso, né. Então muda isso. Os dois vêm como patologia, né, mas no primeiro momento seria doença do corpo social, e nesse momento agora que eu estou descrevendo, seria uma doença do criminoso. Então, Foucault, ele considera um projeto de pesquisa que ele cita no texto, e eu citei também porque eu achei bastante importante, que é o do Prunel, né, deve ser assim que fala. Ele fez uma pesquisa na penitenciária de Toulon, e essa pesquisa foi publicada, né, no tomo, aqui não é século não, tá, gente? É o tomo 16 do Jornal de Medicina, né? E nessa pesquisa, ele verificou se os grandes criminosos que estavam presos nessa penitenciária, eles poderiam ser considerados doentes, e aí essa pesquisa publicada foi, então, a primeira pesquisa sobre medicalização possível dos criminosos, né, que seria, então, uma patologização da conduta criminosa. Aí eu trouxe aqui, entre aspas, né? Daí em diante, foi o Foucault que escreveu, então eu trouxe igualzinho. Daí em diante, em virtude das regras intrínsecas da economia do poder de punir, só se punirá em nome da lei, é claro,
em função da evidência do crime manifestada a todos, mas se punirão indivíduos que serão julgados como criminosos, porém avaliados, apreciados, medidos em termos de normal e patológico. Então, assim, existe uma lei, claro, né? Mas eles vão avaliar se o ato que o indivíduo cometeu foi por um indivíduo normal ou por um indivíduo doente, adoecido. Essa patologização do crime, ela se operou também a partir de uma nova economia de poder. E aí ele traz a história do monstro moral, que eu comecei falando dele. O que isso quer dizer? Né? O monstro moral seria um perfil caracterizado em função da tecnologia característica, né, dessas novas economias da regra de punir, né, dessas novas regras da economia de punir. Quer dizer, o criminoso, ele é, então, um indivíduo que rompe com o pacto social. Se alguém tiver dúvida ainda sobre o que é pacto social, pode perguntar. E ele vai romper esse pacto social porque ele vai preferir os interesses dele aos interesses legais, né, à lei que rege a sociedade da qual ele faz parte, né? E por romper esse contrato social, esse contrato primitivo, ele retorna ao estado natural. O Foucault explica, né, que o criminoso, ele sempre é um déspota, um tirano, porque o crime é uma espécie de ruptura do pacto social e uma afirmação do interesse pessoal em oposição a todos os outros. Repetir isso aqui para mostrar porque ele é um déspota, né? E isso é uma coisa que abusa o poder, é da ordem do abuso de poder. Então, o criminoso faz o interesse dele ser a lei, assim como no início eu contei que o déspota fazia, né? E ele quer impor isso às outras pessoas. O Dupont, em 1790, durante as discussões, né, do Código Penal, ele fala, o déspota e o malfeitor perturbam, tanto um quanto o outro, né, a ordem pública. Uma ordem arbitrária e um assassinato são crimes iguais, a nosso ver. Então, assim, achei essa frase interessante, né, porque ela reafirma o que Foucault disse. E esse tema, então, ele já estava presente na Revolução Francesa, quando eles discutiam se o arbítrio do tirano seria um exemplo, uma permissão para que outras pessoas, né, pudessem cometer crimes. Como se fosse assim, se o soberano, que é quem deve promover, impor e aplicar a lei, se ele mesmo age contornando a lei, suspendendo a lei, ou deixa de aplicar ele mesmo a lei, então qualquer um pode infringir a lei, né? Ele não deu o exemplo, vamos pôr assim, ou então ele deu um mau exemplo, né? Seria a mesma coisa. Então, quanto mais despótico fosse o poder, maior seria o número de criminosos, né? Um poder muito forte de tirano, né? Um poder tirânico, assim, muito forte, ao invés dele fazer desaparecer os malfeitores, ele faria o contrário, ele multiplicaria esses malfeitores. O criminoso é, portanto, né, aquele que rompe o pacto social, como já disse um monte de vezes, ele rompe de vez em quando, sem importar o motivo. Então, ele seria tipo um déspota transitório. E o criminoso seria um déspota para acidente. Aí eu trouxe aqui a diferença para o déspota de verdade, né, que seria o tirano, né? Esse déspota, ele faz prevalecer a sua vontade, o seu interesse, né, de maneira permanente. Não é igual aqui o déspota por acidente, o transitório, que é o criminoso. O déspota de verdade, né, o tirano, ele é um criminoso que Foucault chamou criminoso por estatuto. Ele impõe a sua vontade para todo mundo, né? Não é só para uma pessoa contra a qual ele cometeu um crime, né? Ele cria um estado de violência constante. Ele impõe de maneira criminosa o interesse dele e ele passa a ser chamado, como Foucault chamou aqui, né, de fora da lei permanente, né? Não transitório, igual está aqui para o criminoso que a gente está vendo, né? O déspota seria permanente. E aí ele chama esse cara de indivíduo sem vínculo social. Isso é importante, né? Guardem isso aqui, essa expressão aqui, porque nós vamos usar ela lá no Luís XVI. Vocês vão ver por quê. Então, déspota, eu coloquei aqui a frase exatamente como ela está, ele é aquele que, por sua existência, efetua o crime máximo, o crime por excelência, o crime da ruptura total do pacto social, pelo qual o próprio corpo da sociedade deve poder existir e se manter. O déspota é aquele cuja existência coincide com o crime, cuja natureza é, portanto, idêntica a uma contra-natureza.
Guardem também isso aqui, ó, seria uma contra a natureza, né? Deixa eu ver se consigo, pronto. Então, o monstro jurídico que a gente vê aparecer, ele não é um assassino, um estuprador, nem nada, ele é o rei, né? O rei é o grande modelo de onde vão derivar, né, historicamente, por sucessivos deslocamentos e transformações, o que Foucault chama de inúmeros monstrinhos, né, que vão povoar a psiquiatria, e a psiquiatria jurídica, ele fala psiquiatria jurídica seria, porque, né, vão pôr a primeira como se fosse uma psicopatologia clínica e tal, do século XIX. E aí ele traz, né, como se fosse assim, o ponto decisivo da história de monstros humanos, a queda do Luís XVI. Por isso que eu falei que ia trazer o Luís XVI aqui, né, a figurinha Luís XVI, mas enfim. E a problematização da figura do rei. Foi isso o ponto principal, na opinião de Foucault, né, e decisivo na história dos monstros humanos. O monstro como rei e o rei como monstro. E aí isso aconteceu no fim de 1792, início de 1793, com a questão do processo do rei, né? Processo aqui no sentido processo mesmo, né? Do julgamento dele, qual pena que deveria ser a ele aplicada, enfim. Então tinha uma divergência, né? O Comitê Legislativo entendia que deveriam aplicar para ele o suplício reservado aos traidores. E aí vocês imaginem, né? Os tipos de suplício, igual eu já descrevi, enfim. E os jacobinos, eles pensavam que a pena dos traidores e conspiradores, como ela era prevista na lei, e ela faz parte do contrato social, ela só pode ser legitimamente aplicada a quem subscreveu o contrato social, né? E essa pessoa que subscreveu o contrato social, quando ela rompe, né, em algum momento, ela aceita que esse pacto social haja contra ela, né? Porque ela subscreveu a ele. Como o caso do rei, do Luís XVI, ele nunca subscreveu o pacto social, ele não pode ter sobre ele aplicada nenhuma lei do corpo social. Ele é considerado inimigo de todo o corpo social. Então, deve-se matá-lo, né, como se mata um inimigo ou um monstro. Né? Eu sei que quando a gente começa a ler isso, a gente acha que ele vai ser poupado, mas não é isso não, é muito pior. Isso implica que qualquer pessoa, qualquer um do corpo social, poderia, por ter uma simetria, né, entre indivíduo e corpo social, matar o Luís XVI, né? Aí eu trouxe aqui a frase, como está lá. O Luís XVI nunca reconheceu a existência do corpo social, e aplicando esse seu poder a indivíduos particulares, como se o corpo social não existisse. Ele aplicava o seu poder, né, essas pessoas. Tendo suportado o poder do rei como indivíduo, não como corpo social, são os indivíduos que terão de se livrar de Luís XVI como indivíduo. É, portanto, uma lei individual de hostilidade que deve servir de suporte ao desaparecimento de Luís XVI. A confusão que o Luís XVI criou, né? Isso era um modo de evitar, né, que a nação inteira tivesse que se pronunciar sobre o que eles iam fazer. De qualquer jeito, eles iam matar o Luís XVI. Então, para evitar que a sociedade inteira tivesse que ir lá votar, falar o que ela queria, então eles falaram isso. Então, a sociedade inteira está hostilizando aqui o Luís XVI. Né? Qualquer um está matando o rei, a gente vai fazer isso por vocês, vamos pôr assim. E por que essa discussão é tão importante, né? Vocês vão falar, gente, mas por que a Lívia trouxe aqui o Luís XVI? Por que Foucault citou lá no livro Luís XVI? Né? Por que a gente está aqui discutindo? Ela é importante, sim, porque foi nela que surgiu o primeiro grande monstro jurídico. Esses raciocínios, eles vão ser transpostos e vão ser aplicados, né, a um domínio diferente no século XIX. Né? Como que vai ser, né, então? Ele vai caracterizar um monstro de todo dia como monstro. O que isso quer dizer, né? Vão analisar psiquiatricamente, criminologicamente, as pessoas para classificarem essas pessoas como monstros. Eu trouxe aqui o que ele citou, né? Eu vou explicar Lombroso, por exemplo, né? Lombroso, ele criou um tipo físico do criminoso. Então, se a pessoa tivesse a orelha de abano, eu não lembro exatamente as outras características que ele julgava, mas ele tinha lá, a orelha de abano, eu tenho certeza. Ele tinha lá as características que faziam a pessoa ser criminosa. Então, pelo rosto dela, pelo tipo físico dela, ela era considerada criminosa, absurdo isso, né? E esse criminoso monstruoso, ele traz a seguinte questão: devemos efetivamente aplicar para esse criminoso monstruoso a lei?
Se ele tem natureza monstruosa e ele é inimigo da sociedade inteira, então não deve ser a sociedade que deve se livrar dele, sem ter que passar pelo arsenal das leis? A mesma discussão lá do Luís XVI, né? Então, se o criminoso é um criminoso nato, monstruoso, que nasceu daquele jeito, né? Tipo o Lombroso, por exemplo, fala, né? Aqueles que o corpo social não reconhecem, portanto, né, como fazendo parte dele, então eles nunca subscreveram também o pacto social, né? Eles não aceitaram o pacto social, de maneira que eles não romperam o pacto social, porque eles nunca aceitaram, né? Então, ele coloca lá, que eu não vou explicar, senão vai ficar muito longo, né? Mas depois, se quiserem, a gente pode discutir sobre isso, como que surgiu a realeza, né? E aí ele traz uma outra figura, que também é muito importante nessa discussão, que é a Maria Antonieta. Acho que todo mundo aqui já viu pelo menos um filme, um seriado aí com a Maria Antonieta, e tem no seu imaginário aí o que a Rainha Antonieta né? E com ela ele traz a temática do monstro humano por abuso de poder, né? Foi assim que ela cristalizou. Aí eu trouxe aqui algumas características da Maria Antonieta, né, que a classificaram e colocaram ela dentro dessa imagem de monstro, né? Ela era estrangeira, ela era uma rainha que não era do país do qual ela era rainha, né? Ela veio de outro país, foi rainha na França. Ela não faz parte do corpo social, né? Por causa daquilo tudo que eu expliquei, que o poder despótico não faz parte do corpo, enfim. E uma vez que ela viu o sangue, essa frase está lá no texto, né? Não foi o Foucault que falou, mas ela está lá. Uma vez que viu o sangue, não pode mais ser saciada, né? Aí ele começa a falar do lado canibal e antropofágico do soberano, ávido pelo sangue do seu povo. Ela é uma mulher escandalosa, eu pus entre aspas aqui, porque não fui eu que chamei ela assim, mas enfim, escandalosa, depravada, né? Que se entrega à libertinagem mais extrema e de forma privilegiada, né? Ela foi desvirginada pelo seu irmão, quando ela ainda era uma criança muito pequena, figura do incesto, e ela é homossexual. Né? Ela tinha relação com as criadas, com as primas, e com as pessoas, as mulheres que conviviam com ela. Aí eu trouxe aqui um trecho, né, desse texto aqui, ó. E a introdução do Priapo imperial no canal austríaco culminou, por assim dizer, a paixão do incesto, os gozos mais imundos, o ódio à França, aos franceses, a aversão aos deveres de esposa e mãe. Numa palavra, tudo o que reduz a humanidade ao nível dos animais ferozes. Né? Então, nessa mesma época, teve um outro monstro, né? Isso é uma coisa que eu achei muito interessante, que, assim, tinha o monstro de cima, né, despótico e tal, do rei, enfim, e tinha também o monstro que era o que rompia o pacto social através da revolta. Esse monstro, que Foucault fala que é o monstro de baixo, é o povo como uma imagem invertida do monarca sanguinário. Aí, na página 123, eu trouxe aqui bem resumido, mas se vocês quiserem ler por completo, tem lá, a Madame Roland, né, ela trouxe a propósito dos massacres de setembro, que as mulheres eram brutalmente violentadas pelos revolucionários lá do massacre, né, antes de serem dilaceradas por esses tigres, ela chama de tigres, e as tripas eram cortadas e usadas como fitas. Carnes humanas eram comidas, né, sangrentas. Eu não sei como é que fala o nome dele, o Barruel aqui, né, ele conta que a Condessa de Perignon foi assada na Praça Dauphine, com suas 2 filhas, e 6 padres foram queimados vivos, porque eles se recusaram a comer o corpo assado da condessa. Né? Isso eles contam mais coisas, né? Eles contam da venda de patê, de carne humana, né? Dentre outras barbaridades que estão escritas na página 123, se vocês quiserem ver. Mas o ponto dessas barbaridades, né, é que elas caracterizam o depravado antropófago, né? Mas aqui seria uma antropofagia que ela predomina sobre a depravação, né, ao contrário da Maria Antonieta. Os massacres de setembro, eles foram uma espécie de reivindicação popular, né, por uma justiça violenta, direta e expeditiva, né, que fosse maior que a que eles estavam tendo naquele momento pelo poder institucional. Em torno do problema do direito de punir, né, disso tudo que a gente está discutindo, foi que surgiram essas 2 figuras de monstros. E isso ecoou na literatura também da época, né, do século XVIII.
nessa literatura aparecia o monstro, né, de um lado por abuso de poder, um príncipe mau, senhor mau, padre mau, monge culpado, enfim, esses monstros, e por um outro lado também aparecia o monstro de baixo, que volta à natureza selvagem, que seria o bandido, o homem da floresta, o bruto, né? E ele também fala mais disso no texto, eu trouxe aqui para dar tempo da gente discutir. Encontramos essas duas formas de monstro, por exemplo, né, e é realmente uma boa ilustração que Foucault traz em Sade. O Sade, ele sempre liga a libertinagem ao abuso de poder. E ele fala que é pelo excesso de poder que a natureza se volta contra ela mesma e acaba anulando a racionalidade natural. Se der tempo, eu vou há em Sade, que ilustra isso aqui, né? Não há em Sade monstro politicamente neutro ou médio. Ou ele vem da escória do povo e ergueu a cabeça contra a sociedade estabelecida, ou seja, a revolução, né? Ou é um príncipe, um ministro, um senhor que detém sobre todos os poderes sociais um superpoder sem lei, o déspota, né? O abuso de poder. Como quer que seja, o poder, o excesso de poder, o abuso de poder, o despotismo, são sempre em Sade os operadores da libertinagem. É esse superpoder que transforma a libertinagem em monstruosidade. E aí ele diferencia, então, essas duas figuras de monstro, né? O monstro de baixo e o monstro de cima, como eu descrevi, e o monstro antropófago, né? Representado, sobretudo, pela figura do povo revoltado, mas não só, né? E o monstro incestuoso, que seria representado, sobretudo, pela figura do rei, no caso da Maria Antonieta ali, por exemplo. E aí ele pergunta de novo, por que essas figuras são importantes, né? Nós vamos encontrar essas duas figuras na temática jurídico-médica do monstro no início do século XIX, né? Já que o ponto de formação da medicina legal, né? A medicina legal se formou justamente a partir da existência desses dois monstros, que transgrediram as duas grandes interdições, a alimentar e a sexual. E essas figuras que deflagraram a medicina legal, elas vêm em exemplo no texto do Foucault, com dois casos, que eles falam que foram os casos, como se fossem assim, emblemáticos, né? Uma mulher de Celestat, que seria o primeiro monstro registrado nesses moldes, em 1817, e lá também está explicado melhor, mas eu expliquei o que ela fez aqui, ela matou a filha, cortou em pedaços e cozinhou sua coxa com repolho. Isso aqui mostra a parte da antropofagia, né? E até um pouco a parte também incestuosa, num sentido não sexual, né, no sentido que ela comeu e ingeriu a filha também, né, a própria filha. O outro exemplo foi o Léger, né, não sei como é que fala o Léger aqui também, mas em 1825, que a solidão conduziu esse pastor ao estado natural e ele matou uma menina, violentou essa menina, cortou os órgãos sexuais e comeu, e depois arrancou o coração dela e chupou o coração. Né? Então, assim, tem outros casos lá, mas aí ele traz a antropologia de Durkheim, né? Essa parte eu até deixei aqui, porque está bem explicadinho aqui. Deixa eu aumentar, porque eu sou um pouquinho sério, peraí. Ele traz aqui a... Ai, meu Deus, peraí. Tá aqui. A antropologia de Durkheim, ele fala da figura totêmica, né? Que também mostra a antropofagia ritual, né, como exaltação da comunidade, né? E ele fala que está muito presente isso aqui também em algumas matérias. Ele citou Durkheim, por exemplo, né? Mas não é... desculpa, é só que eu vou desligar aqui a ligação. Então, ele traz essa figura, né? Eu desconcentrei, desculpa, gente. E aí ele vem falar, né, de outras pessoas que também, outras matérias que também trouxeram essas duas figuras do monstro, né? Ele fala do Levi-Bourg, dissolvendo o tema da antropofagia, né, para privilegiar a análise das regras de aliança e circulação simbólica. Ele fala do Levi-Strauss, né, também preso ao binômio canibalismo e incesto, meu ato falho, e da dinastia da Maria Antonieta. E aí ele fala uma coisa aqui no finalzinho, né, que eu achei muito interessante, então eu quis mostrar exatamente como que ele fala assim, o que vale para a etnologia, vale a fortiori para a psicanálise, né?
Aí ele fala aqui, ó, a antropologia seguiu uma linha que a levou do problema, historicamente primeiro para ela, do totemismo, né? Isto é, da antropofagia, ao problema mais recente, da interdição do incesto. Podemos dizer que a história da psicanálise se fez em sentido inverso, e o gabarito da inteligibilidade que Freud aplicou à neurose é o do incesto. O incesto, então, crime dos reis, crime do poder excessivo, crime de Édipo e de sua família. É a inteligibilidade da neurose. Seguiu-se esse gabarito, né, de inteligibilidade da psicose com a Melanie Klein. Gabarito de inteligibilidade que se formou a partir de quê, né, ele questiona? Do problema da devoração, da introjeção dos bons e maus objetos, do canibalismo e não mais do crime dos reis, mas do crime dos famintos. Então, eu trouxe isso para a gente discutir, né? O final, ele repete mais ou menos aquilo, né? E aí eu fiz essa introdução aqui, mas agora eu queria que vocês falassem também, né? É isso, gente. Gente, primeiro eu gostaria de agradecer a Lívia, né, pela facilitação magistral dela, né? Obrigada. Como sempre, é bom te ouvir. Para Obrigada. quem não viu, né, o Fernando já teve que nos deixar, né? Mas estamos aqui para inaugurar esse espaço de compartilhamento, né? Peço que Anote aí. vocês conversem um pouco com a gente, né, sobre as impressões que a leitura vocês tiveram, né? O que a facilitação do Lívia suscitou em vocês, entendeu? Acho que eu fiz todo mundo dormir. Olha, eu fiquei acordado. Obrigada, Guilherme. Lívia, parabéns, viu, pela bela apresentação. Obrigada, Denilson. Oh, parabéns, Lívia. Não dormi, não, viu? Fiquei aqui, inclusive, anotando. Então, eu já tem um tempão que eu li esse texto, né? Só dei uma passada de olhos. Mas o que eu vejo aqui, primeiro que ele resgata muito o vigiar e punir, né? E principalmente e o que eu entendi aqui que ele faz é como que essa questão desse monstro, desse crime, desta análise desse crime vai mudando com a história. Então, ele coloca lá no século XVIII que esse crime era visto como uma ofensa ao corpo do soberano. Só que é o seguinte, no Vigiar e Punir, a gente vê que era uma parafernália, né? Era um ritual, e todo mundo ia, era um espetáculo. E aí isso vai mudando com a história, e principalmente com o desenvolvimento da ciência, né, e da questão tecnológica. E aí ele vem aqui no século XVIII, até que ele fala, né, essa questão do monstro, né, parte 1, parte 2. E no século XVIII, com essa tecnologia científica, do ritual, ele passa para um mecanismo permanente de vigilância, mas, em compensação, ele remonta aqui a primeira frase que ele fala, que quando ele fala da economia do poder, que quando isso passa daquele ritual, né, que era lá a ofensa de soberano, e quando passa aqui no século XVIII para esta economia, então há uma economia também, já não é aquele ritual. E uma coisa também que a gente lembra do vigiar e punir é que, ao invés de passar aquele ritual que era um espetáculo, isso vai tornando cada vez mais uma vigilância permanente. Então, quer dizer, o poder sobre os corpos para que isso não aconteça.
né? E eu achei muito legal nesse texto uma coisa que ele trouxe aqui, que quando ele fala da Revolução Burguesa, né? Até aqui um trechinho, né? O século XVIII aperfeiçoou toda uma série de mecanismos, graças aos quais o poder ia se exercer com despesas financeiras, econômicas, menores que o da monarquia. Então, quer dizer, no século XVIII, há uma economia dessa punição do que em relação à época dos monarcas. E ele traz uma coisa da Revolução Francesa que eu nunca li a respeito disso, mas o Foucault é um sábio, né? Era um cara estudioso, e ele traz essa questão que veio com a Revolução Francesa, a questão das disciplinas, né? Então, final do século XVIII e início de XIX, que vem aqui da Revolução Francesa, foi a invenção de uma nova tecnologia de poder, cujas peças essenciais são as disciplinas. Gente, eu nunca tinha visto nessa... estudei já a Revolução Francesa e ele traz isso aqui. E a gente vê também como que essa punição vai crescendo com os interesses também da história, porque aí ele remonta aqui na Revolução Francesa, que a gente sabe que foi os burgueses lutando contra o monarca, né? Mata o Luís XVI, a Maria Antonieta, para poder assumir o poder. E aí ele apresenta aqui os dois monstros, né? Que o monstro agora ele passa a ser o rei e o povo, né? E no finalzinho ele ainda mostra aqui, né, os dois monstros, do incesto dos reis e do canibalismo dos famintos. Então, ele traz... E uma coisa que eu achei fantástica aqui, uma frasezinha pequenininha, porque a gente pode ver aqui no texto, ele vai trazendo muitos romances da época, né? Muitos romances de terror da época. E ele deixa uma frasezinha aqui que eu acho que serve muito para a gente. Os romances de terror devem ser lidos como romances políticos. Eu achei muito 10, né? Coisas que me fizeram pensar muito nesse texto. É isso, por hora. Pô, legal, Yara, muito legal. Gostei muito das pontuações, assim, você pegou coisas que eu não falei também, né, tipo, frase e tal, gostei muito disso, muito mesmo. Obrigada. E uma coisa que eu achei muito interessante nessa parte do livro é que a gente fica muito curioso para saber o que vem depois, né? Porque, assim, ele vai fazendo evoluções desde o início, né, nesse livro. E agora ele está chegando perto da nossa época, né? Então, uma época mais parecida com a nossa. E a gente não pensa, engraçado, né? Porque a gente vê história, Revolução Francesa, a gente vê período medieval, a gente vê tudo isso, a gente não pensa isso tudo que Foucault, desculpa, que Foucault descreve aí, né? E a gente não pensa como que surgiram as figuras que a gente lida com elas hoje. E isso, pelo menos para mim, me provoca muito, porque eu penso assim, que tipo de figura que a gente está formando hoje, sabe? Porque a gente também está num meio em movimento, né? Existem movimentos políticos, movimentos sociais, movimentos de os lugares que nós ocupamos, né? Na sociedade, eles mudam o que ela vai ser daqui para frente, né? E a gente tem uma responsabilidade muito grande nisso tudo, porque hoje a gente lê um texto desse e fala, não, que absurdo, né? Isso tudo que faziam. Naquela época não era absurdo para eles. Eu tenho certeza que daqui a uns anos as pessoas que vierem vão falar, não, que absurdo que esse povo fazia em 2020. Então, tipo assim, é uma responsabilidade muito grande nossa ter esse olhar crítico que o Foucault teve para a nossa época também, sabe? O Denilson comentou, né? Nós deixaremos legado para as futuras gerações. É interessante, né?
Eu acho que nós construímos os nossos próprios monstros, né? De certa maneira. Porque o que me chama a atenção nessa parte do texto é que o criminoso é o desrazão, né? Aquele que foge ao contrato socialmente imposto. Mas, gente, e quando o crime ele é socialmente imposto? Né? Quando ele é socialmente prevenido, né? Ele está dentro do contrato social. Né? Hoje mesmo eu estava conversando com um colega, né? Sobre decisões de riqueza, né? 97% do Brasil está numa pobreza, né? Nem uma pobreza, né? Abaixo econômico, né? E quanto mais o mais rico ganha 33 bilhões por ano, né? Gente, mas isso é socialmente previsto. Né? Esse é um crime que não é fora da razão. Ele está dentro do contrato, mas ele é um crime. Ganhamos, né? Ô, Porque você Guilherme, está como é que você construindo. acha? Desculpa, só para te perguntar, porque tem a ver com o que você está falando, né? Quero saber a sua opinião. Como é que você acha, assim, porque a gente tem os crimes que são, vamos pôr, os pecados capitais, né? Tipo assim, de estupro, de morte, de roubo com violência, enfim, esses crimes piores que quase todas as sociedades concordam, né? Que são crimes. Nós temos os crimes que você está falando, né? Que são absurdos para a maioria, mas que continuam acontecendo. E a gente tem quem determina os crimes, né? Porque hoje em dia a gente vai vendo o nosso Código Penal é de 1946, né? E hoje o STF também determina com as decisões algumas coisas sobre crime, né? A gente está vulnerável a isso, porque ao mesmo tempo que ele pode fazer coisas boas para nós, ele também pode fazer coisa ruim a partir do momento que ele se autoriza a isso, né? Então, como é que você vê esse negócio de quem cria o crime e qual que seria um limite? Tipo assim, isso deveria sim ser criminalizado, mas o resto não, sabe? Isso é uma pergunta muito interessante, né, Lívia? Primeiro, eu discordaria com a primeira, né? Estupro não é um crime abominável em todo lugar. Ele historicamente é contextualizado, né? Até final do ano passado não, né? Final dos séculos retrasados, estuprar a mulher era socialmente aceito, não era criminoso, era um sexo consensual. Né? Não era estupro criminalmente, né? Não era nem aborrido socialmente, né? Era só o que acontecia, né? Tem A razão. mesma coisa que, por exemplo, matar criança, gente. Até 2 séculos atrás, você poderia matar seu filho no quesito de estar educando ele. Era pressuposto por lei, porque educação, sabe? Eu acho que o que nós não podemos fazer de princípio é cometer. Nossa, não me fugi a palavra agora. É como se eu falava uma coisa que estava de cronologia. Esqueci a palavra para isso. Não é aforia, mas quando você tenta identificar algo fora do contexto que aquilo foi gerado. Por exemplo, falar de criança em 1700. Não existia criança da maneira que a gente entendia hoje, né? Não existia. Nós que escrevemos isso, nós estamos cometendo uma má interpretação do próprio contexto. Não era crime porque não era criança, como a gente compreende hoje. Mas a partir de hoje não tem como. Mas, ô, Guilherme, exatamente, porque o nosso código é de 46, é isso que eu estou querendo falar. Então, ele não está atualizado para a sociedade de hoje. E quem vai atualizando isso é no nosso caso do Brasil, né? Posso citar de outros países se quiserem, mas é o STF, né? Porque, Sim. querendo ou não, embora nós não vivamos no common law, que o STF poderia, teoricamente, fazer isso, ele tem feito, né? Por exemplo, isso agora, a partir de agora é crime, isso não é, então, enfim. Então, a gente está sujeito, acho que ele até faz isso exatamente pela idade do nosso Código Penal, né? Ele exerce um poder legislativo que não é do judiciário, mas enfim. E isso coloca a gente sujeito a uma, como é que eu falo? A uma insegurança, sabe? Porque a gente tem um código muito antigo, a gente tem um monte de lei, sabe? Todo mundo aqui já praticou crime, com certeza, porque a gente tem tanta lei do que é crime, né? Que fazer barulho dependendo do horário é contravenção penal. Então, todo mundo que já praticou algum tipo de contravenção ao crime. Então, o que seria uma coisa mais razoável, né, para você? O que você acha que assim, a sociedade deveria unir? Que a gente vai ler. É lógico que é hipotético, né, mas eu quero saber assim, o senso que você tem, de acordo com o que você estuda do Foucault, né, que você entende muito mais que eu, de justiça, que seria tipo assim, isso aqui então seria o certo para a gente criminalizar hoje, né?
a palavra que eu estava procurando era anacrônico. Eu encontrei aqui. Mas sabe, infelizmente eu não sou um estudante de Foucault. O estudante de Foucault é o Fernando, eu só acompanho ele nas divergências. Na verdade, eu sou muito. Eu leio muito pouco Foucault, porque o Foucault ele tem um certo viés subjetivista, e eu não me dou bem com os subjetivos, né? Mas, sabe, eu acho que isso é uma pergunta que é muito difícil de responder, depende muito do valor de posição de que a pessoa que vai julgar isso acompanha, né? Porque convenhamos, né? O crime previsto na nossa sociedade, ele é uma infração contra algum direito de outra pessoa, ou de outro animal, de uma propriedade, ou de outra coisa. Até aí tudo bem. Mas Você acha que ele não é mais o Estado também, contra o Estado? A partir do momento que o Estado não conseguiu te defender, já que você. sabe, é um pouco disso, né? Em que momento algum crime pode ser justificado? Tem coisas que são hediondas, mas são hediondas pra gente. Como que eu generalizo para uma população? O que é hediondo para todo mundo? E convenhamos, né? Se a gente for por nisso, o Brasil daqui a alguns anos a gente volta a proibir a homossexualidade, volta a proibir a questão de gênero, sabe? É uma certa hegemonia religiosa vai colocar isso. A questão é, infelizmente, eu entendo muito pouco de lei para definir o que é um crime ou não. Só posso falar da minha posição como psicólogo. O que eu aborreço é abuso. Uma pessoa não pode abusar a outra. Né? O que isso vai encarar depende do contexto, né? Depende da situação, o que é considerado abuso, o que pode não fazer, né? Esse tipo de coisas. Mas tem, por exemplo, o crime de autodefesa. É criminoso você se defender frente a alguém, né, que está te causando sofrimento, está te causando abuso, está te abusando? É possível exercer violência eticamente nesse caso? Porque o que acontece é, nós temos uma versão à violência por si, né? Não se pode ser violência para o outro, né? Não se pode violentar o outro, mas o Estado ele sanciona certos tipos de violência. E criminaliza certos tipos de violência para umas pessoas e não para outras. A questão é essa, né? A lei, ela não trata cada caso no seu individual, mas aí também é um problema, né? Cada caso no seu individual, certos crimes podem ser ser aceitos dependendo de que se faz, né? É o que o Nietzsche vai dizer, né? A verdade não é questão de veracidade, a verdade é questão de poder. Quem tem poder define o que é ou não. Nesse caso, por ser poder, você está se forçando a sua verdade frente ao outro. A questão é, não vai ter crime, pelo menos na minha compreensão, tá? Não é nada de pedir estudou, não é nada a ver. De Foucault não é que não seja injusto para alguém em algum momento. Porque é isso, você tá impondo limites, às vezes necessário, mas você está impondo limites, sabe? Aí fica como? Não sei, assim, é uma pergunta muito capriciosa que se fosse assim, numa banca, assim, ó, se tiver que Eu responder quero ouvir. a Eu queria ouvir o responder, Pedro né? também, mas assim, até vou provocar o Pedro também, junto com você, igual eu te provoquei. Porque a minha ideia era provocar isso, esse tipo de pensamento. Tipo assim, existe um jeito mesmo de fazer uma punição para as pessoas que descumprem o contrato social de maneira justa, de maneira. Tem como medir isso que o Foucault chamou de. Ele não chamou assim, mas tem como medir a ratio do crime? Não tem, né? Eu queria até provoquei o Pedro também, quero saber o que ele pensa. Obrigada, viu, Gui? Você é um É, fofo. eu tento jogar tipo, a pergunta ao contrário, né? Nunca, qual ponto se deve criminalizar ou qual ponto, né? Eu sempre me pergunto ao contrário, do tipo, qual ponto se deve relevar ou perdoar ou criar estratégia contrária à pena, né? Porque o que acontece?
se a gente for levar esses textos do Foucault por uma linha menos psicológica, menos psiquiátrica, menos humana, e levar a textos de direito e funcionamento do Estado, a pergunta tem que ser contrária, porque o indivíduo ele não é culpado até que se prove o contrário, ele é inocente até que se prove o contrário, né? E aí eu acho que esses textos que o Foucault traz históricos, e aí esse comentário que a Lívia fez em cima, do tipo, olha, quem nunca cometeu nenhum crime, né? Seja ele em qual nível for, ele traz a seguinte conclusão: cabe os estudantes de um grupo de humanidades, cabe a estudantes ou até profissionais aqui presentes pensar desse texto a partir da penalização, um ponto de penalização, né? Ou um ponto de estratégia, um ponto de reflexão. Mas, ô Pedro, eu acho que eu me fiz entender errado. Assim, eu não estou pensando, eu estou provocando exatamente isso. A gente não vai conseguir nunca chegar no consenso, nós somos um grupo pequeno de pessoas com o mesmo objetivo, né? Tipo assim, a gente está estudando o mesmo texto, a gente está aqui mais ou menos com pensamentos semelhantes e tal. Nem a gente que está aqui nesse grupo vai conseguir chegar a uma unanimidade do que seria justo, entendeu? Eu estou falando exatamente para provocar. Eu sou do tipo que pensa, eu fiz direito, trabalhei, estudei criminologia, né? Não fiz direito para ser advogado, nada disso, mas justo para estudar criminologia, porque eu acredito em prevenção, em educação, prevenção e tal. Eu acredito mesmo, porque eu já vi vários casos que deram certo. Então, assim, eu penso igual a você. Só que a minha provocação seria a gente pensar quem são os monstros de hoje, sabe? Na nossa sociedade. Quem é visto como um monstro, né? Foi essa provocação. Tipo assim, para a gente ver que não tem como, não existe a maneira de punir que é homogênea e que é justa e que é igual para todo mundo. E, por último, só assim, sugerir para vocês aquele seriado que está do... eu vou pôr o nome aqui no chat, né? E é uma história real, né? E que põe a gente muito a serviço, principalmente o pessoal que é da psicologia vai gostar muito. Mas então, Pedro. O teu caso foi da aula 29 ou da aula 12? Peraí que eu vou te mostrar. Da 12 de fevereiro ou do Monstro Moral? É do Monstro Moral. Deixa eu ver se é ele mesmo. Eu fui um pouquinho à frente ali na aula 12 de fevereiro e É tem 29 de janeiro. Tá. Tem um aqui de 12 que acho que cabe legal aqui a gente colocar, que é quando aí tem uma figura feminina, né? É uma mulher, e aí ela tá ali numa posição enquanto mãe, né, e aí ela fala que, olha, não amar a mãe é um crime terrível, bater no irmão é um crime terrível, bater em outro da família é um crime terrível, né? E só que aí a gente está falando de uma figura materna, né? Que aí facilmente dá para ser relacionado à figura de rainha, né? E aí irmãos quanto reinos, né? E aí afins. E aí eu também fiz essa ligação com a questão édipa do Freud, né? Porque
Porque senão também a gente vai sair criminalizando mães, né? E aí vai entrar em discussões de gênero, assim. Mas, ô Pedro, você é da psicologia também? Eu tento arranhar, eu tô no terceiro ano. É porque é o seguinte, o Freud, muita gente interpreta isso errado, né? Tanto Freud quanto a maioria dos psicólogos, eles não criminalizam as mães, tipo assim, como muita gente pensa, sabe? Porque até a mãe, para ela exercer a maternidade dela, a maternagem, como a gente chama, ela vivenciou na história de vida dela situações que fizeram com que ela agisse assim, entendeu? Tipo assim, vamos supor que tem uma mãe que às vezes até é o caso de abandonar filho, sabe? Às vezes depois, e aí eu não vou nem entrar só em Freud, não, às vezes a mãe depois teve uma depressão pós-parto muito grave, não foi auxiliada, tem questão hormonal, então, assim, enfim, a gente analisa muitas questões, sabe? Muitas mesmo. Então, o Freud, ele não diz assim, você é assim por causa da sua mãe, como muita gente pensa, sabe? Porque a sua própria mãe, ela tem as questões dela, ela faz por você o melhor que ela pode, sabe? Se tem uma pessoa que, via de regra, né, faz o melhor que pode, é a mãe. Mas toda mãe vai errar, e que bom que erra, para a gente aprender a ter frustração, para a gente aprender que não existe uma pessoa ali onipresente o tempo todo para fazer tudo que a gente quer, entendeu? Então, todo ser humano é falível, inclusive as mães. Que bom que são. E, inclusive as rainhas. Tipo, eu acho que o que o Foucault tá fazendo uma ambivalência aqui é isso, né? Pegando o caso de uma mãe, ele coloca ali MF e tal, não sei o quê, e trazendo isso daí, mães erram, rainhas erram, e quando erram, acontecem grandes coisas. Mas aí já é um outro caso, né? É um pouquinho mais à frente. Acho que eu estou me precipitando. Da psicanálise que é citada no texto, e eles falam exatamente desse negócio de incesto, né? Porque o Freud fala muito de incesto, ele fala do Édipo, mas não é como as pessoas pensam também, não. Não é no sentido sexual. A criança, quando ela sente prazer, né? Se você faz carinho na criança, ela não está pensando assim, em ter sexo com aquela pessoa, não, entendeu? Até porque ela nem sabe o que é isso, ela tá, mas ela sente prazer, igual você sente prazer quando alguém te faz carinho, né? Mesmo sem ser sexual, assim, o carinho, né? Tipo assim, é um prazer, vamos pôr desse jeito, né? Mas, e ele fala da Melanie Klein, porque a Melanie Klein fala do objeto bom e do objeto mal, né? Tipo assim, a criança aprende desde cedo a botar para fora o objeto mal e a botar para dentro o objeto bom, sabe? Então ele usa isso para falar da antropofagia. Você falou das mães, né, Lívia? Elas prezam pela educação, né? Assim como os pais também, a gente está colocando, né, a noção. Eu já pensei na família, entendeu? Esse ponto assim de vou lá de escape mãe, mas o pai também, né? Os genitores como um todo. Quem exerce a maternagem, né? Pode ser uma avó, pode ser uma tia, pode ser um pai. É engraçado você citar o pai, porque saiu uma pesquisa recente, e que não tem nem muito a ver com o que a gente está falando, mas eu vou citar porque eu achei muito bonito você falou. Ela fez uma parte assim de imagem cerebral e funcionamento cerebral cognitivo e tal. Eu faço neurociência também, então o que acontece? Eles perceberam que quando é o pai quem cuida desde o início assim, desde o início ele que alimenta, põe para dormir, ele faz o papel que a sociedade entende como da mãe, o cérebro dele fica preparado e se molda assim, no sentido de responder como mãe, sabe? Não quer dizer que ele fica feminino, não tem nada disso. É tipo assim, ele fica com a disposição anímica ali, o jeito dele de ser, pronto para socorrer aquela criança como uma mãe. E a criança reconhece ele nesse nível de amor e de reconhecimento objetal, já que ele está falando de psicanálise também, né? Como mãe, né? Eu vou achar essa pesquisa depois, mando lá no grupo. Mas desculpa, gente, eu fugi muito aqui. Não? Não, sem problema, David, né? Eu só queria fazer um contraponto, né? É pensar um pouco, né, a ideia de tradição. O crime, para a gente, é um crime porque ele é tradicionalmente, e a ideia de tradição não é exatamente essa, foi construído como crime, né? Exatamente da mesma medida, né? A gente poderia ter criado uma tradição, os pais foram os cuidadores principais, né?
questão é essa, não existe algo que seja histórico, tudo historicamente situado, tudo historicamente construído, né? As coisas têm valor hoje porque elas são frutos de tradição, né? Dessa maneira, né, várias coisas poderiam ter sido crimes. A questão é essa, a gente poderia viver numa sociedade que o incesto era normal. Jamais teríamos criminalidade pelo incesto. Provavelmente teríamos o oposto, né? E, vamos parar para pensar desse jeito, né? A questão é essa, tudo é relativo à história e o contexto no qual ele acontece, né? É historicamente situado, né? Dessa maneira, definir o que é crime é complexo, porque vai mudar, né? Daqui a alguns anos, né, poderia ser outra coisa. Mas eu gostaria de saber se alguém tem mais alguma coisa para compartilhar. Nós precisamos deixar um buraco da tabela, né, de uma apresentação, a do dia 28/9, né? Eu gostaria de saber se alguém se voluntaria. Eu vou levar um silêncio como não. Estou Guilherme, disponível, só que eu estou no celular e eu não estou conseguindo organizar Tudo aqui. bem, William, eu acho que você não se candidatou para em outro dia, certo? Sim, Você pode fazer no dia 28/9, então? posso sim. Obrigado. Aí depois me passa o tema, porque eu não tenho essa lista da divisão dos Ela assuntos. tá no. Você tá no grupo do WhatsApp? Sim, Ela tá lá na descrição, só você clicar lá. tá, eu vou olhar lá. Bom, Então tá bom. Obrigado. eu que agradeço. Bom, gente, alguém gostaria mais de fazer alguma colocação? eu ia colocar aqui 2 pontos para a Lívia. Eu coloquei até no chat aqui ainda. Temos a perspectiva, né, Lívia, a ótica do criminoso, da vítima, que foi lesionado e morto, né? Que negócio, né? O morto não fala, né? Morreu, ainda tem isso, né? Tem o criminoso e o que morreu. E aí eu lembrei do observador, mas eu não coloquei aqui, entendeu? Aquele cara curioso, que tem uma outra perspectiva, que sempre alguém viu, entendeu? Uma câmera registrou. E aí também que eu coloco, né? Existe crime perfeito, e muitas das vezes dizem que não, né? Devido à investigação, né? Vai se investigando, e aí chega no. E aí tem esse do que eu coloquei também, no advogado de defesa, né? Que a lei também ela assegura isso, né? Tem essas brechas, né? E aí o cara sabe que matou, que roubou, que está traficando, mas aí arruma um mecanismo. Estava vendo hoje, em Belém do Pará tem um canal, acho que todo estado tem, né? O canal 10. E aí ele estava no júri hoje, e aí ele estrangulou a mulher, ele enforcou a mulher até a morte. E aí ele estava sendo julgado. E o advogado de defesa, não, ela escorregou, ela caiu, teve um hematoma na cabeça. E a irmã da vítima dizia, não, entendeu? O Instituto Médico Legal, entendeu? Na autópsia, entendeu? Tem enforcamento mesmo, estrangulamento. E aí tem tudo isso, né? E eu falei, né? Senão não existiria, né? Esse advogado de defesa, né? Porque a lei também, ela, de alguma forma, ela abre essas brechas, né? Até dependendo do processo, né? Que a falta de alguma coisa, né? Aí, o réu ele não estava nesse horário, está equivocado, o horário que vocês falam aí. E aí depois eu lembrei você falou da lei, né? Que tem muita lei, né? Lei no Brasil. Eu ia colocar até aqui, mas aí que elas são muito, a gente tem ela materializada, né? A maioria a gente nem conhece, né, Denis? Isso, e na prática, né? E aí a gente tem assim, né, muita dificuldade nos crimes cibernéticos, né? Que aí a lei brasileira, ela não tem, né? Como você falou, né, a gente devia revisar tudo isso, né? Não sei se está na época, né, dessa Constituição, né? A 1900. nossa Constituição é linda, sabe, Denilson? Eu acho que de tudo que a gente tem de lei aqui no país, o melhor que a gente tem é a Constituição. Nossa Constituição, ela é realmente uma das melhores do mundo, assim.
Eu, sinceramente, a opinião não é só minha, não, isso é Constituição Cidadã, assim, se a gente for ler a Constituição, ela é muito boa. Mas o problema é que vai virando um periódico, sabe? Porque, ao invés de pegar aquilo ali que já está maravilhoso, implementar, vai criando um monte de, sabe, de braço, de emenda, de não sei o que lá, e mais, aí a população não conhece a lei, não respeita a lei, às vezes porque nem conhece mesmo, né? Não sabe dos direitos dela, e é interessante para muita gente que elas não saibam, né? Então, assim, isso é complicado. Agora, a questão da vitimologia é a mesma ciência, a gente estuda a vítima, e tem que tomar muito cuidado com o crime, para as pessoas não pensarem que a pena é retributiva, no sentido assim, eu vou me vingar como o déspota se vingava, né, porque alguém infringiu o poder dele, eu vou conseguir condenar aquela pessoa que me fez um mal para me vingar do mal que ela me fez. Porque não é muito por aí, sabe? Tipo assim, a ideia da pena, é lógico que todo mundo também tem isso, negócio de vingança, é bonito quando não é comigo, né? Tipo assim, mas se alguém vai lá e faz um mal com minha família ou comigo, eu quero me vingar. Então isso é tudo muito complicado, né? Eu sugeri esse seriado aí, até se alguém assistir na aula que vem, na aula que não vem, não, a reunião que vem, a gente pode comentar, né? Que é o The Crowded, é história real, né? Porque eu acho que ele mexe com a gente, né? A gente consegue ter empatia pelo criminoso ali, empatia não pelo crime, né? Mas pela pessoa do criminoso, por tudo que ele passou, que fez ele ser assim. Quem estuda psicopatologia vai perceber que muitos dos problemas que aquele cara apresenta são problemas reais, vistos em muita gente que nem percebe, talvez não tenha múltiplas personalidades, mas tem dissociação, né? De outras maneiras. Enfim, é muito complicado discutir isso, Denilson. É uma coisa assim, a gente teria que fazer outro grupo de estudo só para discutir criminologia, porque é punk. Ainda tem onde ela não chega, né? Teve a Maria da Penha, né? Que aí os criminosos, eles arrumavam um mecanismo, né? Tanto é que criaram a lei do feminicídio, porque a Maria da Penha ela não contemplava esses homicídios. Então, o criminoso, entendeu? Ele matava logo. É legal você falar do feminicídio, porque outro dia eu ouvi uma pessoa, até assim, eu não sei, pessoal que gosta de discutir isso, mas eu ouvi uma pessoa falar comigo, eu acho absurdo ter feminicídio, porque por que mulher tem que ter pena maior quando ela morre? Eu falei, não, o feminicídio não é quando alguém mata uma mulher, é quando alguém mata uma mulher porque ela é mulher. Tipo assim, em razão da sua condição de ser mulher, entendeu? Não é que ela é melhor que o homem, não é isso não, mas a gente tem que defender, tentar fazer a igualdade das pessoas na medida das desigualdades delas, né? Não adianta, por exemplo, eu falar que uma criança é igual a um adulto, não é, então tem que ter uma lei que defende mais a criança, né, do que o adulto. É mais ou menos isso, mas legal essa discussão, viu, Denilson? É preciso relevar. Por mim, parabéns e precisamos pensar na especificidade das coisas, né? E o código penal, por exemplo, é feito para não ser aplicado, sabe? De tão complexo que ele é, né? Ao mesmo tempo ele não engloba os crimes que realmente causam danos à população, né? Ele existe muito mais para proteger uma certa elite privilegiada do que propriamente punir alguém, né? Pior que isso, Guilherme, ele serve, a lei de drogas, por exemplo, né, ela serve para tirar certas pessoas de circulação que não são os verdadeiros criminosos, vamos pôr assim, né? A lei de drogas é um absurdo, o que tem feito com as pessoas, né, por causa da lei de drogas, prendendo as pessoas mais pobres, que às vezes vivem lá no meio e precisam daquilo para, né, enfim. Enfim, convenhamos, né? A lei não é justa, né? Igualar a lei com justiça é um equívoco inicial, né? Bom, acho que por isso é tão difícil para escrever o que é um crime, né? A lei não é justiça. No sentido mais específico dela. Bom, gente, gostaria de agradecer vocês, né, pela presença e comentando que amanhã a gente vai. Amanhã não, né? Semana que vem a gente volta nesse mesmo link. O motivo porque o Fernando não vai poder ficar responsável pela sala e o Google tem esse problema de ter que ter a sala específica por conta da gravação. Mas fora isso, muito obrigado pela presença de vocês e até uma próxima, tá bom? Tchau, até a próxima.